Bom, essa explicação então vai servir para nós respondermos os exercícios do 1 ao 5 da página 366, ok? Vou colocar aqui então, página 366. Se vocês pegarem um papel e construírem um cubo com 1 decímetro de lados, ou seja, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, construam um cubo com arestas medindo 10. Então, qual seria o volume desse cubo? 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, que dá 1 decímetro cúbico. Se você pegar uma jarra com água e essa jarra tiver 1 litro, você vai conseguir pegar esse 1 litro de água e despejar dentro desse cubo com arestas medindo 1 decímetro. A que conclusão nós vamos chegar? Que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, toda vez que nós formos fazer essa transformação de decímetro cúbico para litro, nós podemos, então, dizer que eles estão na mesma medida. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Questão 2. Qual é sua conclusão após as experiências? Nós concluímos que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Questão 3. Quantos litros cabem em um recipiente cúbico cujas arestas medem 1 metro? Então, é o seguinte, nós sabemos que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, que é a mesma coisa que 10 decímetros. Então, se eu for calcular o volume desse cubo, se for em metro, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro vai dar 1 metro cúbico. Mas se ao invés de 1 metro, eu quiser colocar 10 decímetros, que é a mesma coisa, então eu teria 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. 1000 decímetros cúbicos. O que nós vamos concluir, então? Que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Então, para nós transformarmos de metro cúbico para decímetro cúbico, é só multiplicar por 1000. Questão 4. Que relação existe entre o centímetro cúbico e o mililitro? 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, pois ambos equivalem a 1 milésimo. Questão 5. Então, eu já preenchi aqui, ó, unidades de volume: metro cúbico, decímetro cúbico, litro e mililitro. O que a gente consegue entender por esse esquema? Toda vez que o exercício falar para passar de metro cúbico para decímetro cúbico, ó, orienta aqui a setinha vezes 1000. Então, se eu falar assim, passe 5 metros cúbicos para decímetro cúbico, então, eu vou fazer 5 vezes 1000, que dá 5000. E se for para passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplica por 1000 também. Ah, e se for para passar de decímetro cúbico para litro? Decímetro cúbico e litro são a mesma coisa. Então, 9 decímetros cúbicos são a mesma coisa que 9 litros. E se eu quiser passar de metro cúbico para litro? Se de metro cúbico para decímetro cúbico é vezes 1000, então de metro cúbico para litro é vezes 1000 também, porque decímetro cúbico e litro são a mesma coisa. O mesmo acontece aqui, ó. Centímetro cúbico e mililitro são a mesma coisa. Então, se eu falar assim, 5 centímetros cúbicos são iguais a 5 mililitros. Agora, se eu for fazer ao contrário, ó, de milímetro cúbico para centímetro cúbico, ó, divide por 1000. De decímetro cúbico para metro cúbico, divide por 1000. Agora, aqui na questão 1, vocês vão completar essas lacunas fazendo as conversões indicadas. Então, vocês vão olhar lá na tabelinha de trás
o que tem que fazer? Por exemplo, letrinha A, ele quer que passe de metro cúbico para litro. Então, nós vamos lá na tabelinha, ó. De metro cúbico para litro, multiplica por 1000. Então, você vai lá e faz 5 vezes 1000 e põe a resposta aqui. Letrinha B, de litro para metro cúbico. Aí, olha lá na tabelinha de novo, ó. De litro para metro cúbico. De litro para metro cúbico é a mesma coisa que de decímetro cúbico para metro cúbico, ou seja, divide por 1000. Então, você vai vir aqui, pegar o 320, divide por 1000 e coloca a resposta. E assim por diante, tá? Aí, vocês vão tentar resolver a questão 2 também, que é uma questão muito legal, ó. Quantos litros, presta atenção na pergunta, ó, litros cabem em cada uma das caixas d'água representadas abaixo. Então, primeiro passo, vocês vão calcular o volume de cada uma dessas caixas, tá? Como que eu calculo o volume, então? Largura vezes profundidade vezes altura. É só fazer esse vezes esse vezes esse. Aqui também, esse vezes esse vezes esse. Só que quando vocês terminarem de multiplicar, as respostas vão estar em metro cúbico. E ele quer que você passe para litro, ou seja, pega a resposta e multiplica por 1000. Só isso. E a questão 3 é uma questão muito legal, que eu gosto muito, do qual tem uma experiência com aquário e tem uma pedra dentro. Vocês vão calcular o volume do aquário sem a pedra, o volume do aquário com a pedra e depois calcular a diferença entre os dois volumes. Essa diferença será o volume da pedra. Vamos para a correção também. De metro cúbico para litro, tem que fazer vezes 1000. Então, 5 vezes 1000, 5000. Letrinha B, de litro para metro cúbico, a gente vai dividir por 1000. Então, 320 dividido por 1000 vai dar 0,32. Letra C, de mililitro para decímetro cúbico. É só dividir por 1000 também. Então, 250 dividido por 1000 vai dar 0,25 ou 0,250, que é a mesma coisa. Letrinha D, de decímetro cúbico para mililitro. A gente multiplica por 1000. Então, 6,12 vezes 1000 vai dar 6.120. Letrinha E, de centímetro cúbico para litro. Divide por 1000. Então, 7.213 dividido por 1000 vai dar 7,213. E letrinha F, de litro para centímetro cúbico. É só multiplicar por 1000. Então, 80 vezes 1000 dá 80.000. Questão 2, então, vamos lá. Vou primeiro calcular os volumes, ok? Aqui o volume, 2 vezes 1,5 vezes 1,2. 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3 vezes 1,2 vai dar 3,6 metros cúbicos. Letrinha B, 2,6 vezes 0,6 vai dar 1,56 vezes 1, 1,56 metros cúbicos. Só que agora ele quer que a gente passe para litros. De metro cúbico para litro, então é só fazer vezes 1000. Então, 3,6 vezes 1000 vai dar 3.600 litros. E 1,56 vezes 1000 vai dar 1.560 litros. Questão 3. O pai de Rafael queria descobrir o volume de uma pedra. Veja como ele procedeu. Em um recipiente que tinha 20 centímetros de comprimento e 6 de largura, ele colocou a água até a altura de 4 centímetros. Então, quais ficaram as medidas, né? 20 vezes 6 vezes 4. Cena 1. Depois mergulhou a pedra na água de modo que ficasse totalmente submersa e verificou que o nível subiu para 4,5, ou seja,
A largura continuou sendo 20, a profundidade continuou sendo 6, mas a altura de 4 foi para 4,5. Comparando os dois volumes, ele conseguiu determinar o volume da pedra. Qual é o volume da pedra? Então, aqui a gente vai calcular o volume do primeiro aquário, 6 vezes 20 vezes 4. Então, eu já adiantei aqui, ó. 6 vezes 20 vezes 4 dá 480. E o volume do segundo aquário, 20 vezes 6 vezes 4,5, que deu 540. Então, a diferença aqui será o volume da pedra, 540 menos 480, 60 centímetros cúbicos, o volume da pedra.